Vídeo rápido sobre home, small cap, que a gente vai ver o resultado, vai fazer análise fundamentalista, calcular preço teto, preço justo. No final do vídeo, dar a nota da empresa no gerenciamento de risco e comentar um pouco também sobre Bradesco e Cosan. A Home tem um código de negociação HOME3 na Bolsa de Valores e no período ela retornou 660% para quem é sócio, contra um retorno de 136% do Ibovespa, que é o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, quem aportou R$ 1.000 lá atrás na Home transformou isso em quase R$ 8.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A Home hoje abriu o dia em queda depois da divulgação e logo na abertura as ações já caíram mais de 4%, elas chegaram a cair quase 5%. Durante o dia a situação melhorou um pouco, mas ainda assim uma queda de mais de 2%. No acumulado desse ano a situação ela também não é legal, a Home ela acumula uma queda de mais de 17%. Hoje a gente dá o pontapé inicial nessa temporada de balanço. E antes da gente ver esses números e fazer análise fundamentalista, comentar um pouco sobre JBS, Bradesco e Cosan, que a gente vai entrar num ritmo muito forte agora de só olhar a análise de balanço e só fazer análise fundamentalista. Considera também fazer parte da comunidade. Lá a gente vai pegar uma sequência muito forte agora também, só de estudo de empresa fora do radar, e a gente vai ter muito pouco tempo para comentar notícia como essa daqui, que surgiu ontem da JBS, querendo comprar uma participação majoritária no Bradesco. É uma informação que logo foi desmentida pelo banco, não só pelo banco, o próprio sindicato dos bancários aproveitou para reforçar esse comunicado do Bradesco num comentário pessoal. Isso tem pouca chance realmente de acontecer, e isso foi legal também para a gente reforçar um conceito lá na área de membros sobre comportamento, sobre o que fazer numa situação como essa. Quem é sócio, quem está comprando ações do Bradesco, deve ter ficado um pouco abalado na primeira vez que viu essa notícia, mas um dos piores movimentos que o investidor pode fazer é querer dar um passo para trás ou um passo para frente por conta de jornal, notícia, rumor. O Bradesco já desmentiu essa possibilidade. Um outro pedido que fizeram foi para comentar essa dança das cadeiras, essa reformulação que está acontecendo na Cosan, não só na Cosan. Isso envolve Cosan, Raizen, outras empresas e outras cadeiras, e eu respondi que eu vejo isso de maneira muito positiva. O momento atual da Cosan ele não é nem um pouco legal, tanto para a empresa, para quem é sócio, a questão da dívida, e esse movimento mostra que eles querem fazer algo. Essa pessoa que vai assumir a Cosan agora é o Marcelo, que está há bastante tempo na empresa. Ele é uma pessoa muito voltada para o lado financeiro, e isso pode ajudar a empresa a sair dessa situação de dívida alta, fazer um processo de desalavancagem. Ele é uma pessoa que muito provavelmente tem experiência nisso, então vejo com bons olhos a empresa se mexer, não ficar parada e ainda colocar alguém que entende da área para tocar a companhia e para tocar o caixa dela. Fora isso, a gente vai falar da Home, mergulhar fundo nos números dela. No resultado dela, vocês vão ver lucro por aí de 13 milhões e vão ver lucro também de 23, quase 24 milhões. A diferença é que o lucro de 13, ele é o lucro líquido ajustado e esse daqui é o resultado final sem ajuste. De qualquer forma, nos dois casos o resultado ele não foi muito bom. Em um a gente tem uma queda de quase 40% e no outro a gente tem uma queda de quase 50%. Então um lucro muito pequeno de 23 milhões de reais, uma queda de quase 50%. No ajustado, o lucro de 13 milhões de reais, menor ainda, e uma queda de 40%. A receita ficou praticamente estável, talvez esse único sinal positivo, esse e o pedido, a questão da carteira, e o EBITDA também recuou quase 30%. Foi de só 23, 24 milhões de reais nesse trimestre. E do lado positivo é que a carteira de pedidos, ela subiu 36%. Vamos olhar para o número oficial da empresa, sempre acesse o R de toda empresa que você investe. Aqui a gente tem um panorama geral, que a entrada de pedidos cresceu, a receita operacional também cresceu bem pouco, ela ficou praticamente estável, a máquina BW também cresceu bastante, a entrada de pedidos cresceu e o consolidado da carteira também cresceu, tanto comparado no segundo tri desse ano, quando a gente olha na comparação anual com o terceiro tri do ano passado. Ainda de destaques, a empresa coloca aquele dividendo do mês passado, que foi um bom dividendo e a gente já vai falar dele. O índice de confiança do empresário, ele também não está nos seus melhores momentos. Em toda a apresentação da Home, eles vão trazer qual é o momento lá fora, tem índice gerencial, que para a indústria, esse é a base, e ele é muito importante, está muito próximo aqui da casa de 50, qualquer coisa para baixo de 50 é um cenário ruim, e quando o índice de confiança está na casa de 59, 60, 62, aí geralmente é o melhor momento, entrada de pedido aumenta, a produção também aumenta, isso mostra como a Home ela é uma empresa muito sensível ao nosso cenário macro interno. O faturamento dela por unidade de negócio, a Home ela tem
tem 3 máquinas home, fundidos e usinados, e máquinas BW. O carro-chefe da empresa é a produção de máquinas home, é uma máquina muito boa, que eu já trabalhei com ela, uma tecnologia que é brasileira, é nossa, mas em um nível até que interessante, a qualidade é muito boa, trabalhei com essas máquinas lá no começo de carreira, catei muito cavaco, 20 e tantos anos atrás, mas a home ela tem um produto muito bom. Fora isso, o que eu gosto bastante na empresa é a questão de diversificação de receita, não só diversificação, o potencial que ela tem, porque o produto que ela tem é bom, ela já tem mercado na Europa, Estados Unidos e Ásia, só que é um mercado muito pequeno, então ela tem um potencial gigante de caso um dia ela fechar um grande contrato, a receita dolarizada dela crescer, isso é bom, isso é proteção, e hoje inclusive é o pior momento, a receita em dólar dela é de 10 milhões, isso daqui está em dólar, não está convertido. Entrada e carteira de pedidos, na parte de entrada de pedidos, a comparação que a gente vai levar em conta é sempre anual, terceiro TRI de 24 com terceiro TRI de 23, máquinas home subiu em 34%, máquinas BW caiu bastante, quase 40%, e fundidos e usinados pouco mais de 16%. A carteira de pedidos, ela ficou toda no positivo, máquinas home cresceu, máquina BW cresceu e fundidos e usinados também cresceu, aqui tudo na comparação anual. Na produção e desempenho por unidade de negócio, aqui a gente vai comparar terceiro TRI de 24 com terceiro TRI de 23, e números de produção tudo caiu. Máquinas home, que é o carro-chefe da empresa, no ano passado foi 281 unidades, nesse ano foram 266 unidades, máquina BW uma menos e fundidos e usinados, também queda de produção. E aí com isso a receita, o faturamento de toda a operação da empresa ela caiu. O EBITDA caiu, essa imagem é interessante porque ela mostra o longo prazo e dá para perceber que o resultado da home, ele cai desde lá de trás, desde 2022, tanto receita, EBITDA e lucro, ele vem caindo sem parar. Aqui a gente não tem uma empresa cíclica, mas como ela é uma empresa muito sensível, ela é uma empresa com comportamento cíclico, a gente já vai ver até mesmo na cotação e mostrar que ela já ficou praticamente de graça, negociada a centavos, por conta desse beta alto mesmo, o lucro dela também não para de cair desde 2022. Ela ainda tem uma posição em caixa muito boa, a gente já vai ver isso na análise fundamentalista, mas a situação ela vem piorando ao longo do tempo. Essa barra em azul mais escuro, isso daqui é o que a empresa tinha de caixa, ela tinha mais caixa do que ela tinha de dívida, por exemplo, em 2020, e de lá para cá a situação piorou um pouco, hoje ela tem mais dívida do que ela tem em caixa, mas a alavancagem dela ainda é tranquila, a dívida líquida dela, ela tá negativa aqui em 150 milhões, como que a gente faz para chegar nesse valor? Pega aquilo que ela tem de ativo e disponibilidade nesse lado, é 239,6, menos aquilo que ela tem de obrigação que está desse lado, 393,3, menos 153, é a dívida líquida da empresa, mas na minha opinião ainda está tranquila, a empresa vive um momento de baixa, é normal que isso aconteça. A Home nesse período, ela desvalorizou 25%, enquanto o Ibovespa, por exemplo, valorizou quase 20%. E traduzindo todos esses números no resultado final, a gente tem um consolidado e vai fazer essa comparação anual. Terceiro TRI de 24 com terceiro TRI de 23. O volume de receita ele foi 3% menor, o lucro operacional, tanto normal quanto ajustado, caiu mais de 50%, o resultado líquido caiu 46% e o resultado líquido ajustado, lembra que tem aquela diferencinha? Um foi de 23 e um foi de 13 milhões? Ele também caiu bastante, ele caiu 40%, e a EBITDA caiu, o EBITDA ajustado caiu, e só o CAPEX, só os investimentos cresceram. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch, a gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível. Vou me utilizar do Investidor 10, eu sempre trago do Status Invest por uma questão de facilidade, não tenho parceria com nenhum deles. Porém, fica aqui até uma dica, o Investidor 10 ele atualiza mais rápido. Então, saiu algum balanço e precisa olhar numa plataforma que facilita, o Investidor 10 ele é um pouco mais rápido do que o Status Invest para atualizar balanço. Então, olha o histórico de receita e lucro da empresa, ela cresce em receita no longo prazo, mas ela é uma empresa que sempre dá prejuízo em um período ou outro. Ela não é uma empresa cíclica, mas ela é uma empresa que tem um comportamento cíclico. O ROI, retorno sobre equity, tese essa de Warren Buffett, também bastante oscilante, uma hora ele é 1, em outro momento ele fica no negativo e quando a economia melhora, a empresa entrega um ROI muito bom, acima de 20%. No Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, na minha opinião esse é um ponto muito positivo da empresa, a gente já vai ver no preço teto, que além desses dividendos, ela é uma empresa que também bonifica, ela é uma small cap e tem um dividend yield histórico na casa de 6%, é um yield aceitável, está ali próximo de consenso de mercado, e o atual ele, inclusive está bem acima disso, é de 7,5%. E o preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média histórica de negociação dela é na casa de 7 vezes, o PL atual também está muito próximo disso, 7,9, 8 vezes o lucro.
Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch. E aqui, se a gente der um zoom, dá para perceber como essa relação de dívida líquida versus EBITDA, por conta desse resultado ruim, de pouquinho em pouquinho ela está piorando. Ela era de 1,4, foi para 2 e hoje já é de quase 3 vezes essa relação, esse ratio, e ela também tem uma média histórica muito boa, abaixo de uma vez. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A empresa acabou de soltar um JCP bem robusto, um valor de 24 centavos. Se a gente colocar isso daqui em cima da cotação atual, dá um yield de 2,5% só em um pagamento. Nesse ano ela já pagou 60 centavos. E se a gente quiser fazer inclusive um preditivo, a gente vai fazer agora até o final desse ano, e levar em consideração esse pagamento de dezembro de 19 centavos, então a gente vai pegar esse 0,59 mais 19 centavos, tem que tirar aqui imposto de renda também, porque a Home ela paga majoritariamente em JCP, tá vendo? Soma esse valor e divide por 6%, o preço teto da Home, para quem se utiliza dessa metodologia, ele seria de até R$ 13. Eu deixei separado aqui embaixo. A questão de bonificação é algo que a Home sempre fez, é mais uma maneira de remunerar, de dar valor para quem é sócio. Ela faz isso praticamente todos os anos, e nesse ano, lá em janeiro, ela também bonificou o sócio. E preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto são teses diferentes, com finalidades também diferentes. A gente vai pegar o 22,5, multiplicar pelo lucro por ação, que é 1,32, multiplica de novo pelo VPA, valor patrimonial por ação, 12,88, extrai a raiz quadrada disso, e o valor justo dela seria de 19, quase R$ 20 para a Home. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Então, hoje a gente falou da Home, uma empresa de bens industriais, e ela obtém nota 3. Ela é considerada uma boa empresa, lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Do lado positivo, a gente tem uma empresa já muito antiga, que a receita e o lucro dela crescem no longo prazo, tem bastante oscilação, mas é uma empresa rentável, e um dos pontos mais positivos dela é a questão de remuneração. Ela é uma empresa que já praticou recompra, dividendos e bonificação ao mesmo tempo, então esse retorno, esse valor para o sócio é algo muito positivo dela, só que ele não é muito previsível, porque do lado negativo dela, a Home ela é uma empresa muito oscilante, ela é uma empresa muito sensível ao macro, tanto interno quanto externo. Aí junta isso com o setor dela, que é de difícil atuação, indústria nacional, ela é praticamente sucateada. No caso dela não, ela é uma exceção à regra, só que tem que ter cuidado, porque apesar dela ser uma small cap muito chamativa, que remunera e paga bem o sócio, ela é muito oscilante. Comprar ela num ciclo de alta pode gerar uma perda muito alta. É uma empresa que vale centavos e de repente vale quase R$ 20, depois volta para casa de centavos de novo. 4 anos depois já está custando R$ 30, então quem comprou ela a 90 centavos multiplicou o patrimônio por 30 vezes. Por isso eu sempre digo que a Home ela não é uma empresa cíclica, mas ela é uma empresa com um comportamento cíclico, ela é uma empresa muito sensível, e nessa ciclicidade toda ela já ficou praticamente de graça. As ações dela chegaram a ser negociadas a 90 centavos, e quando a gente olha esse gráfico descontado, aí a situação piora ou melhora mais ainda. Quem comprou ela em 2015, descontados dividendos, pagou 36 centavos na ação. Recebeu dividendos além de ter multiplicado o capital por muitas vezes. Então isso é positivo, mas também tem que ter um cuidado a mais, não pode ir com muita sede ao pote e tem que olhar um pouco de ciclo econômico, tem que entender também um pouquinho do macro nosso aqui. Hoje é uma empresa que não tem muito desconto, a cotação está em queda porque o lucro da empresa está em queda. E para a gente fechar o vídeo, a maneira que ela gera receita, o jeito que ela ganha dinheiro, a Home ela não produz commodity, ela não extrai nada, ela tem produto final, por mais que seja uma tecnologia mínima, é um produto final com tecnologia embarcada e que a empresa produz aqui, desenvolve aqui e vende lá para fora. E esse é o último ponto que eu vejo muito positivo na empresa. Ela tem a possibilidade de um dia fazer o que outras grandes empresas já fizeram, VEG e companhia. Pode um dia conseguir um grande cliente lá fora e começar a exportar produto e tecnologia para lá. Isso vai aumentar cada vez mais a receita dolarizada. A receita em dólar cresce, proteção cambial também cresce e ela tem todo esse potencial. Por hora a gente fica com o que tem, resultado não é bom, vem em queda de 2 a 3 anos, e a tendência olhando o macro é de que ele continue assim, o ciclo é de baixa para a empresa, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ela na quantidade, no gerenciamento de risco, na hora de investir na empresa. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente fez uma análise completa, resultado da empresa, fundamentalista, preço teto, preço justo, gerenciamento de risco e comentou um pouco também de Bradesco e Cosan. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio da Home, aproveita essa temporada de balanço para fazer parte da comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preenche o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal
pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.